Os enfermeiros forenses desempenham um papel fundamental como ponte entre o direito e a medicina. Eles devem estar em todas as salas de emergência. A frase é do vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é autor de uma legislação federal norte-americana de proteção a mulheres vítimas de violência na época em que era senador. Enfermagem forense é o tema de hoje do Em Questão. Nossa convidada é a perita técnica forense e ex-aluna da FMPFase, Desirê Matias Pinheiro. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Tudo bem, Fátima? Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho do contexto em que surgiu a enfermagem forense. Na verdade, é uma especialidade científica muito recente, né? Reconhecida nos Estados Unidos desde 1995 e aqui no Brasil só 2011. Desde 2011, né? É verdade. Quando eu comecei a pesquisar sobre enfermagem forense, eu fiquei meio assustada, porque quando acho que a gente entra na faculdade, né? Eu fiz enfermagem, a gente pensa que tudo já está aí há muito tempo e a gente conhece, e aí quando a gente vê essas certas novidades, a gente se assusta um pouco. Eu achava que tinha mais tempo, mas na verdade ela é super nova, mas embora seja nova, a gente tem bastante coisa acontecendo, por ter só desde 1995, para a história não é nada, né? Mas é no Brasil também, desde 2011, então é muito pouco tempo. Por ser nova, é uma oportunidade para quem está aí no mercado, né? Vamos falar um pouquinho desse contexto aí. Na verdade, a prática, digamos assim, forense dos enfermeiros já acontecia lá atrás, né? Na época dos casamentos da realeza, né? Essa história é muito engraçada. Quando eu descobri, eu estava lendo e pesquisando muito, eu vi que realmente os enfermeiros, a gente já fazia esse trabalho do enfermeiro forense, e a gente continua, na verdade, fazendo, sem ter a prioridade, né, a propriedade disso. E antigamente, nos casamentos da realeza, tinha toda essa questão da virgindade, da pureza da mulher, que os príncipes queriam se casar, os reis, com uma pessoa pura. Então eles pediam que as enfermeiras, porque também tinha a questão do gênero, que os homens não poderiam ver o corpo da mulher, então teriam que ser as enfermeiras, avaliassem para ver se aquela mulher era pura e era certa para o casamento ou não. Então, antigamente já, no casamento das realezas, a gente acabava fazendo isso, e isso continuou com o tempo, né? Acho que a gente se afastou um pouquinho depois para deixar mais para essa área jurídica, mas acho que agora já tá voltando. Qual é o papel, a importância da enfermeira norte-americana Virginia Lynch no desenvolvimento da enfermagem forense? Então, a Virginia foi quem sentiu essa necessidade de ter a especialização. Enquanto ela estava na graduação dela, no final da graduação dela, ela tem como agente esse estágio, que seria o nosso 9º período aqui na faculdade, na FMPFase, que a gente escolhe onde a gente quer, não é se especializar, mas passar mais um tempo para conhecer, porque é aquela área que a gente gosta. E ela escolheu a emergência. E no setor de emergência ela percebeu que quando uma vítima chegava, qualquer vítima de qualquer agressão, muitas falhas aconteciam. Então ela começou a falar, o que a gente faz com isso? Essa falha vai ficar assim? Ninguém vai fazer nada? Aonde que a gente pode atuar? Porque a gente pode atuar, a gente tem o conhecimento para isso. Muitas provas se perdiam, né? Exatamente, as provas eram perdidas, as pessoas chegavam, a roupa que deve ser coletada, eles não tinham o cuidado necessário com a coleta e com a preservação também, que é uma coisa muito importante. Porque hoje a gente pode perceber que às vezes até coletado alguma coisa, roupa ou algum objeto que seja importante, mas a preservação não está sendo correta. Vamos falar um pouquinho então da área de atuação do enfermeiro forense, para que as pessoas entendam. Em casos de violência, o papel do enfermeiro forense é fundamental, né? É fundamental. E a área de atuação ela é bem ampla, embora quando chega essa novidade a gente fica achando que é só na assistência, mas não é. Na verdade, aqui no Brasil, muito mais ocorre a pesquisa e o ensino do que a assistência, como eu disse anteriormente. Mas o enfermeiro forense pode participar da assistência, da pesquisa e do ensino, e nessas 3 áreas, nesses 3 âmbitos, tem as subespecialidades da enfermagem forense. Que aí tem o enfermeiro forense educador, o enfermeiro forense pesquisador, o que investiga mortes, o que vai pesquisar a questão do abuso sexual.
Então, dentro da especialidade, que é uma especialidade da enfermagem, tem subespecialidade. Dependendo da subespecialidade que a pessoa fizer, ela vai ter a área de atuação. Como é que deve ser essa relação do enfermeiro forense com a vítima? Então, acho que todo enfermeiro, primeiramente falando, tem essa questão da escutativa e sensível, que é uma coisa que a gente precisa ter porque a gente está na linha de frente. Por exemplo, na unidade de pronto atendimento, a UPA, nós somos os primeiros, eles chegam a gente para a gente fazer uma triagem. E normalmente são os locais que a emergência vai chegar, né? E a emergência normalmente é a violência. As pessoas têm tanto medo desse quadro, desse ciclo, que elas deixam chegar um estopim. E quando chega esse estopim, leva a esse caminho, que é essa porta de entrada, que é a emergência. Então, normalmente lá é quando a gente precisa tá sensível para escutar isso, para entender, porque às vezes eles não vão falar. O paciente não vai virar para você e falar que está sofrendo de alguma violência. Mas, de acordo com alguma lesão que ele tenha, da história que ele conte, a gente tem que estar atento para começar a diagnosticar isso. E normalmente é o enfermeiro que passa mais tempo com o paciente mesmo, né? Porque o atendimento do médico é mais rápido e é o enfermeiro que está ali no cuidado, né? Na verdade, eles acabam diagnosticando a enfermidade que o paciente tem e certamente passam para conversar e tudo mais, mas na verdade é a gente que vai estar na hora do banho do leito, naquela conversa para ver se é necessário chamar um psicólogo, se a pessoa precisa de um nutricionista ou de algum outro profissional da saúde. Então a gente acaba passando muito tempo com o paciente, com a família ou a falta de família. Então a gente acaba conhecendo mais esses nuances que não é só aquela coisa pontual. Então a gente pode identificar e trabalhar também mais nisso. Como é que é a formação de um enfermeiro forense? E que competências são desenvolvidas, trabalhadas nele? Então, a Virgínia já disse uma vez que o enfermeiro seria o profissional exemplar para atuar nesses casos de violência, porque na formação ele tem a anatomia, a fisiologia e essa questão da escuta ativa, que ela frisa muito, que é o necessário para identificar. Então, além disso, que é da formação, que é dar a devida atenção a essas matérias, a essas disciplinas, é a vontade de querer se aprofundar nisso, porque não é uma área muito fácil, porque você é multiprofissional. E quando a gente lida com esse multiprofissional, tem pessoas que realmente não se adequam muito, não gostam, não desejam fazer. Então, além do multiprofissional ter essa habilidade em lidar com o outro, porque você acaba encontrando nesse caminho pessoas de um alto nível de instrução, mas pessoas com zero, com nada, que você vai ter que saber falar, atingir, que não é fácil lidar assim com o outro. E certamente esse cuidado com a preservação, com a identificação, com a restauração da saúde, com a sociedade, e esse comprometimento com não só a assistência, mas também lidar com a pesquisa, com a educação. Há uma ênfase também na legislação, né? Tem uma ênfase na legislação que fala que é necessária a graduação, obviamente em enfermagem, e depois você tem que fazer uma especialização, que seria essa especialização em enfermagem forense. E você tem que fazer a prova da Associação Internacional de Enfermeiros Forenses. E para isso você precisa ter um tempo de graduação, se você quiser ser enfermeiro forense por eles, né, pela IAFN. Mas tem cursos de especialização, no Brasil tem 2, e aí você pode fazer as subespecialidades dentro dessa especialidade. Na especialização, há uma ênfase também nessa questão da observação do trauma, das lesões, né? A gente precisa saber identificar e falar qual tipo de trauma que a pessoa tem. Então, quando a gente acaba fazendo os cursos, eles frisam muito isso. São várias fotografias que eles tiram e se você tem a oportunidade de fazer algum estágio na identificação se é um corte, de onde para onde foi esse corte, da onde se iniciou e aonde termina, a diferenciação em lesão para ser hematoma, para ser eczema, essas nuancezinhas que às vezes na correria do dia a dia e na graduação a gente precisa enxugar tanto as coisas que a gente acaba não tendo. Então nos cursos eles frisam bastante isso. Como é que estamos? Como é que o Brasil está em relação aos outros países, né?
na disseminação, no desenvolvimento da enfermagem forense? Quando eu fui começar a fazer o trabalho, eu tive contato com algumas pessoas. Primeiro, eu pesquisei em português quem já tinha falado sobre isso. Então, eu entrei em contato com 2 enfermeiras forenses, que são a Rita de Cássia e a Beatriz. Elas estão em Los Angeles, da última vez que eu falei com elas. Elas trabalham na subespecialidade de saúde mental, uma mais como pesquisadora e a outra em saúde da mulher, que seria na questão do abuso. Tem o Rafael Braga, que ele é de São Paulo. Ele fez a especialidade à distância, mas fez a especialidade pela Universidade de Atlanta, se eu não me engano. E ele está em São Paulo ainda, acho que ele está cursando doutorado. Agora teve o primeiro curso de enfermagem forense no Brasil, que foi agora em junho em Aracaju, que foi o que eu participei. Vieram Albino, Virgínia, Jamie. E nesse curso foram formados alguns enfermeiros forenses. Eles fizeram a prova, mas aí a formação é pela AB Forense, que é a associação. E agora eu acredito que a associação está querendo continuar com esse curso, está ajudando nessa especialização que vai abrir. Mas precisa de um tempo, como eu falei anteriormente, para você ser enfermeiro forense pela IAFN, que é a Associação Internacional Reconhecida. Uhum. Os Estados Unidos são realmente o país de ponta nesse sentido, né? É verdade. Depois que eu Como pude tá conhecer lá e ver que eles já galgaram esse espaço e já eles estão bem à frente, né? Tanto na questão, não estão só nos hospitais, mas estão nas clínicas. As clínicas deles são muito bonitas, os hospitais também. E não é só na questão da beleza, mas da higiene, que é uma questão importante, porque uma má higiene vai contaminar a sua evidência. Ele já tem essa sala esperando para o enfermeiro forense ir lá em casos de alguma emergência que seja necessário. Então já tem o espaço, já tem uma rotina, já tem uma equipe programada. Então ele já tem esse protocolo montado do que fazer, como fazer, quem faz. Então o espaço já está lá. Eles ainda têm, obviamente, lacunas a serem preenchidas, mas estão bem mais à frente, sim. Uhum. Você acabou de voltar de uma especialização lá nos Estados Unidos, né? Você atuou lá em emergências, né? Quais as principais diferenças que você constatou em relação às nossas aqui? Você já falou um pouquinho aí da higiene? Pois é, lá são diferenças grandes, né? Eu pude notar que, além dessa questão da higiene e tudo mais, e da questão do espaço que eles já têm e já se apropriam disso, como as pessoas valorizam o que eles fazem, né? E eu acho que isso é muito importante. Eles perceberam que precisavam deles e valorizam muito o trabalho, porque não são todos que querem fazer. Quando eu fiz esse curso lá fora, muitas pessoas negaram o curso, porque era um sistema de hospital, Memorial Hermann, que é um dos maiores do Texas, ou o maior, não me lembro. E ele tem 13 unidades hospitalares, mais clínicas e tudo mais. E essas unidades hospitalares, a diretoria forense, que é a JMSL, elas enviaram e-mails para os diretores de cada clínica. E as pessoas negaram, porque elas não estavam preparadas, elas não queriam fazer esse curso, elas não querem aquilo para a vida delas. Tem que ter um preparo psicológico também para lidar com essas vítimas da violência, né? Tem sim. Lá, então, eu pude ver no curso o quanto eles pontuaram isso. Porque eu tive um dia inteiro com centros de referência falando que eles estavam ali tanto para as vítimas, agressores, mas também estavam ali para o profissional, que acaba escutando e se sobrecarregando daquelas histórias, e não são histórias fáceis. São histórias que envolvem companheiros e mulheres, são histórias que envolvem famílias inteiras, são histórias que a gente vê aqui e fala, nossa, que absurdo isso acontece lá, de abuso sexual com muitas crianças. Então eram histórias bem fortes que eles acabam lidando porque eles têm muito problema de saúde mental, né? E as histórias são bem, bem chocantes. Então a maioria não quer isso para a carreira deles. É que tem que ter uma vocação e um preparo psicológico mesmo, né? É assim, eles disseram que
apesar deles convidarem, chamarem, pontuarem que é um salário muito bom que eles ganham, que é com um plano de carreira, que eles fazem com capacitações ao longo dos anos, as pessoas realmente não é a questão de não gosto porque não é uma coisa boa, mas é uma questão de não vou fazer porque eu não estou preparado para isso. E como você se interessou pela enfermagem forense? Desde o começo da faculdade eu tinha esse gosto pela medicina forense. E aí eu tive aula de patologia, e como eu pude observar lá fora, as pessoas veem muitas séries de televisão. E eu também, né? Eu não sou diferente. E aí eu vi aquela série Dexter, que tem um biólogo que trabalha na área forense. E eu pensei, caramba, por que não eu, enfermeira, posso trabalhar nisso também? Então eu pesquisei na internet, em português, achei a Rita de Cássia Beatriz, mas só aquilo, eu falei, caramba, mas existe mesmo. E aí comecei a pesquisar em inglês, que foi aí que eu achei muita coisa, muita coisa. Conheci o professor Albino Gomes, que foi quem implantou em Portugal. E aí dele eu acabei conhecendo todos os outros professores, Virginia, Jamie e a Zóia, que é a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem Forense. Você foi convidada a participar desse curso lá nos Estados Unidos, né? Foi verdade. Eu disse que eu dei muita sorte, mas não é só de sorte que se faz a vida. Na verdade, eu acho que eu estava preparada para aquilo acontecer comigo. Eu falei para eles do trabalho que eu estava realizando no Centro de Referência aqui de Petrópolis e do protocolo que eu estava tentando implantar junto com o Observatório da Mulher do município. Eles ficaram muito interessados e eu falei que queria dar continuidade a isso, porque é muito duro quando você vê uma realidade diferente vindo a nós, eles falando todas aquelas maravilhas, a gente, todo mundo do curso muito encantado, e aí eles se vão e tudo acaba. E eu já estava desesperada com isso. E aí, jantando com eles uma vez, eu falei sobre tudo isso. E quando eu estava voltando para o Rio de Janeiro, de Aracaju para cá, eu falei com uma das professoras que eu não sabia o que fazer, ou se ela podia me dizer qual era o próximo passo. E aí ela falou assim, vai ter um curso em Houston sobre abuso sexual. Por que você não vai? Aí eu falei assim, quanto que é? E aí ela foi e disse que era só para eu ir. E aí foi assim, eles me mandaram uma carta do hospital, me deram estadia, me deram a bolsa no curso, me deram tudo e eu só tive que ir mesmo. Foi incrível. E foi realmente uma experiência importante, né? Foi sim. Porque agora eu disse para ela que aqui é muito difícil, os passos, mas eu tenho vontade de continuar aqui. Ela, de novo, a sorte, me chamou para voltar para lá, para ser trainee de lá, que lá eles têm muito isso, você termina a faculdade, mas você ainda fica um tempo trabalhando, você ainda tem essa asa da faculdade, da universidade sobre você. Então ela me chamou para ir para lá, para fazer uma experiência, mas aí tem algumas outras coisas acontecendo aqui, e tem o professor Albino, que ele é de Portugal, e lá em Portugal tem essa especialização e oportunidade de mestrado, e aí eu acho que eu estou esperando um pouquinho para ver o que vai acontecer. Só para terminar esse bloco, você percebeu lá que há um reconhecimento mesmo da especialidade, né? Um reconhecimento, não só o reconhecimento no papel, na legislação, há um reconhecimento por parte dos outros profissionais, né? Da importância da enfermagem forense. A gente pode notar que todos os outros profissionais, eles potencializam esse bom resultado. Então, assistentes sociais que contribuem muito, grandiosamente para o bom resultado deles, da enfermagem forense de lá. Os nutricionistas, porque muitas vítimas de violência têm esse problema em voltar a se alimentar bem, têm distúrbios alimentares. Os próprios médicos, porque dentro da equipe forense são médicos e enfermeiros que lidam com tudo isso. Então, tem uma médica, que é a doutora Sally Henning, que ela é a diretora médica e ela conversa com os outros médicos quando tem alguma barreira ou alguma outra coisa, principalmente contra a contracepção. Então, tem esse reconhecimento da equipe, a equipe toda em prol daquele paciente, que é o certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre enfermagem forense. O Em Questão volta em instantes. Até já!
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre enfermagem forense. Nossa convidada é a perita técnica forense e ex-aluna da FMP Fase, Desirê Matias Pinheiro. Desirê, qual é a diferença entre a enfermagem forense e as outras ciências forenses? A principal diferença que eles frisaram muito lá, focaram muito lá, foi a questão do paciente. As pessoas ficam achando que a gente quer tomar o lugar da polícia, e envolvem muito a polícia nisso. Mas não é, o nosso foco não é a evidência. Ela acaba sendo decorrência de tudo que a gente vai fazer. Ela é o final. Nossa principal prioridade continua sendo o paciente, que é o comum a todo outro enfermeiro profissional de saúde. Então, o foco principal do enfermeiro forense é o paciente. Não é a evidência, não queremos pegar o lugar das polícias e o serviço deles. A gente pode sim ir testemunhar, preservar o vestígio, mas restaurar a saúde, identificar os casos de violência, prevenir que eles ocorram. Continua com o paciente. A atuação da enfermagem forense é fundamental também para a identificação de casos de negligência, né? Principalmente em relação a crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais ou com deficiência, né? As camadas minoritárias, elas acabam sofrendo muito. A história comprova isso, os índices comprovam isso. E eu acho que voltamos novamente à questão da escuta sensível, ativa, o seu olhar, não só o que a pessoa fala, mas o jeito que ela se porta, o ambiente em que ela está, porque só aquele olhar pontual não vai adiantar nesse caso. As pessoas têm vergonha de sofrer violência. Então, essas camadas, os idosos, as crianças principalmente, que às vezes nem sabem que podem sofrer violência de alguém que elas amam. Às vezes uma mãe, um pai, um avô, elas não sabem identificar isso, elas ainda não sabem diferenciar. Então, o enfermeiro forense nessa questão, principalmente aqui no Brasil, com os postos de saúde da família, eles estão inseridos ali, eles sabem o que acontece. Então, identificar para eles fica mais fácil. É aquele enfermeiro forense também que está na escola, que pode auxiliar o professor, que vê que as notas da criança abaixaram, o comportamento mudou. No asilo, que está caindo muito, por que está caindo, o que está acontecendo, por que esse hematoma apareceu. Então, é saber levar em conta aquelas evidências que vão aparecendo e colocar em uma história. Qual é essa história? Então, vocês se interessam pelos detalhes, né? São os detalhes que vão contar essa história, né? Exatamente. Não é só um curativo que a gente vai fazer. Tem um por trás daquilo, a gente quer saber a história, quer saber onde aquilo se enquadra. E é aí que está, acho que, uma lacuna que a gente deve preencher. A gente está tão atarefado, tão ocupado, que às vezes a gente não nota. E normalmente no pronto atendimento, na emergência, não há nem tempo nem espaço para observar esses detalhes, né? Para o profissional que não tem essa competência trabalhada numa especialização, por exemplo. Na emergência a gente tem esse grande problema. Elas estão sempre lotadas, as pessoas não sabem discernir o que é uma emergência mesmo e o que não é, o que deve ser levado a um posto de saúde da família, a um ambulatório. Essa diferença acaba lotando muito as emergências. Então, problema 1, estão sempre muito cheias. Então, as pessoas querem ser atendidas rapidamente. E a gente tem que dar um jeito, porque para não criar confusões ou ir embora, que a gente não é o que a gente deseja. Então, essa é a nossa primeira questão. Está sempre tudo tão lotado que não dá para atender de uma maneira tão adequada quanto a gente gostaria que fosse. Depois, a gente às vezes é tanta gente, tanto relatório, tanto papel, tanto curativo, ou tanto medicamento, tantas coisas para fazer, que às vezes a gente faz no automático. E aí não dá para coletar tão bem aquela história que aconteceu. Ou então a gente não presta atenção que não é só aquele curativo que a gente fez, tem alguma outra lesão no corpo. Então, isso é uma bola de neve muito cheio, acaba gerando muito trabalho, pouco tempo. E
o ciclo continua. Então, esses são os problemas. Os enfermeiros forenses, eles também podem atuar como testemunhas no tribunal? Eles podem fornecer provas periciais? Então, o que a gente aprendeu a coletar a evidência lá, depois de fazer o histórico, o diagnóstico, planejar as metas, planejamento e implementação, a gente colhe as evidências. E todas essas evidências, todos esses preenchimentos, tudo que a gente faz são em 3 vias. Uma via que vai ficar com o local, o hospital no caso. Outra via que vai para essa área mais jurídica, que é o policial, vai pegar no hospital ou na clínica. E outra que vai para o laboratório toxicológico, porque lá eles têm isso e é vinculado, né? Essas 3 áreas trabalham juntas. Então, às vezes a pessoa só quer coletar a evidência, não quer levar a tribunal, a corte, nada disso, só quer coletar. Sendo um adulto, ela pode fazer isso. Então, só vai ter essa parte. Se for a corte ou a tribunal, tem essa pessoa, o enfermeiro forense, que vai lá e vai falar o que ele viu. Normalmente, como eles explicaram lá, eles ensinam para os juízes, de uma maneira bem simples, a anatomia do corpo. Então, nos casos de abuso sexual, que são os que acabam mais indo ao tribunal e necessitam do enfermeiro forense ir lá falar, eles ensinam a anatomia da mulher ou do homem e aí depois eles falam o que viram e o que não viram. Mesmo lá, as pessoas ficam com focadas nessa questão de houve o abuso ou não houve o abuso. Se houve perda da virgindade da criança, por exemplo. E aí eles podem dizer sim ou não, mas isso entra em uma outra questão diferente. Então eles podem falar sim sobre isso, eles vão à corte muito lá. E isso é uma das coisas que fazem eles subirem no plano de carreira, porque mesmo lá eles têm medo de ir, é uma coisa muito, muito séria. Que eles vão lá e ensinam, explicam o que viram, o que não viram, não são eles que condenam, então não é nada com a polícia, né? Só vão lá e falam, foi isso que aconteceu, foi assim que eu atendi, foi essa história que contou, e é isso que houve. Você realizou um trabalho de pesquisa sobre o crescimento da violência aqui no Brasil de 1983 para cá, né? Você considera que atingimos hoje realmente um estado de epidemia de violência na nossa sociedade? Na verdade, desde 96, a Organização Mundial de Saúde, em Gênevra, pediu para os países criarem ações para mudar, porque já era uma pandemia, é geral, está no mundo inteiro. É um dos maiores problemas de saúde pública que existem, né? Tem violência em todo lugar. Nós somos violentos. Nós não somos violentos em toda situação porque existe um código que nos rege, mas isso é nosso. Então, eu considero sim um grande problema que a gente tem que atuar, criar maneiras para melhorar. E você enxerga o papel do enfermeiro forense, você já deu até uma pincelada sobre isso, como fundamental nessa prevenção, né? Na identificação das pessoas mais vulneráveis, dos grupos mais vulneráveis nas comunidades. Exatamente como eu falei, identificação, prevenção nas comunidades, falando de educação e saúde, que é ir falar o que é violência, que as pessoas estão tão presas à questão da violência é física, vai gerar um hematoma, vai gerar um machucado, uma lesão que eu posso ver, que elas não percebem que quando a moral de uma pessoa é atingida, é uma questão de violência, que o abuso sexual não é só quando ocorre realmente o ato sexual, existem nuances através disso. Então, a violência está muito além só do físico, e ela é muito pior quando não está no físico, porque às vezes é pior de ser identificada, é necessário ser mais sensível ainda. Então, a educação em saúde, eu acho que ainda é melhor do que chegar a essa parte da assistência. Essa questão da preservação, da identificação, está acontecendo alguma coisa, pode vir a acontecer alguma coisa. Então, eu acho que essa é a parte principal, é o fundamental. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre enfermagem forense. Em Questão volta em instantes. Até já. Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo.
Em Questão. Oferecimento Viterbo Estofados. Nossos móveis, seu estilo. O Em Questão está de volta falando sobre enfermagem forense. Nossa convidada é a perita técnica forense e ex-aluna da FMP Fase, Desirê Matias Pinheiro. Desirê, qual a importância de que essa vítima de violência tenha um atendimento especializado nessa abordagem sobre o que aconteceu? Então, agora foi em março, saiu uma portaria interministerial falando que os profissionais de saúde poderiam, os primeiros, no primeiro atendimento, poderiam coletar a evidência caso fossem especializados para tal. Isso por quê? Porque a revitimização desse paciente anda acontecendo demais. Por, não sei, sobrecarga do trabalho ou então não ser sensível para isso. A falta de especialização mesmo, Exatamente. Né? As pessoas não estão sabendo lidar com esse paciente que chega lá e ele é vítima, ele é diferente daquele outro paciente que está lá porque normalmente ele tem muita dor de cabeça. Não é isso. Ele foi vítima de um trauma. E esses traumas, em pesquisas, notam também que, normalmente, esses traumas são de pessoas que a gente gosta, o que é pior ainda. Então, eles precisam se sentir confortáveis, escutados, que a gente não quer infligir nenhum tipo de violência de novo a eles. Então, é por isso que precisa desse cuidado maior. Sem esse atendimento especializado, o que acaba acontecendo é um segundo trauma, né? Nessa hora da abordagem, né? De contar o que aconteceu, né? Às vezes a pessoa não tem não é um carinho, mas é essa atenção de escutar mesmo e falar assim, olha, eu vou escrever o que aconteceu. Não se mostrar superior a eles, porque essa submissão já ocorreu, porque está machucado, está diminuído a pessoa quando sofre algum tipo de violência. Então, a gente não quer que isso aconteça de novo. A gente quer sentar e falar, olha, eu vou escrever o que aconteceu, você pode me falar. O que você não quiser falar, tudo bem, mas isso aqui é para a gente chegar à melhora da sua saúde, à restauração do seu ambiente, que você vai voltar. Se for necessário, para questões jurídicas. Então, é explicar para o paciente porque ele quer saber o que está acontecendo. E fazer isso com muito cuidado, com muito carinho. Porque a gente não quer que a pessoa que já é vítima seja por nossa mão agora de novo. Sofra um segundo trauma, né, nessa hora do relato. Depois dessa primeira abordagem, também é necessário um atendimento especializado, né, para essa vítima da violência, né? Porque depois de conversar e pegar o histórico, a gente precisa fazer um exame físico. E esse exame físico, ele é complicado. Porque a pessoa sofreu violência, né? Ela já foi infligida, de alguma maneira foi invadida. Então, de novo, cuidado, a explicação de dizer que é importante, deixar a pessoa o mínimo desconfortável possível. Por exemplo, na hora de tirar a roupa, ter algum roupão ou deixar o paciente quentinho, pesquisas mostram que dá mais conforto do que ficar exposto, que é uma coisa que a gente deve evitar. Então, são detalhes, mas que fazem toda a diferença para aquela vítima. Quando você vai conversar com uma vítima que foi bem tratada e outra que não, você vai ver, poxa, realmente é melhor fazer assim. O teu contato com pessoas vítimas de violência, especialmente mulheres, começou ainda na fase de estágio, né? Foi. No período eu consegui começar a fazer um estágio no Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que é o CRAM. E aí lá eu comecei a fazer os primeiros atendimentos. Nesse primeiro atendimento a gente pega informações, idade, onde a pessoa mora, qual a religião da pessoa, qual foi a história, quem foi o agressor. E aí a partir do que a pessoa conta, a gente identifica se foi violência sexual, moral, psicológica ou física. Então, a partir daí a gente vê o que a pessoa precisa. A prioridade ali é um atendimento jurídico ou um atendimento psicológico. Porque temos os dois no centro de referência. E aí eu acabo encaminhando para uma dessas duas profissionais que tem lá. Mas é a pessoa que me diz o que ela quer fazer.
Não sou eu que vou falar assim, nossa, mas você precisa, no caso do centro de referência, separar do seu marido. Você não pode continuar assim. A vida é da pessoa. Então, acho que uma outra característica que os profissionais de saúde têm que mudar. A gente vai para nossa casa, aquilo não vai com a gente. Quem vai voltar para o ciclo da violência é a pessoa. Então, a pessoa deve saber o que ela quer fazer. Porque já foi tão diminuída, submissa, deixa ela ter essa decisão. Então, ela diz o que ela quer fazer com esse caso e aí a gente dá procedimento, a gente ajuda, que é o que é importante. Na verdade, lá vocês orientavam, né? A gente está pensando, junto com o Centro de Referência e o Observatório da Mulher, num protocolo para ver se a gente consegue implantar, não só no Centro de Referência, obviamente seria o piloto, porque é onde a gente tem as nossas mãos, a gente está no Centro de Referência e por causa do Observatório da Mulher. Então, seria o piloto com as mulheres da cidade e nas unidades que a faculdade tem de PSF, de pós-saúde da família, ambulatório e escola, para ver se a gente pode começar a ver esses casos, atuar nesses casos, ver qual é a repercussão, que a repercussão não é só na assistência que a gente quer, mas seria um local de estágio para os alunos, para conhecer, que é importante. E além do conhecer, fazer indicador, que são poucos, e com esses indicadores é a base para a saúde pública, né? E sem nenhuma saúde pública para esse fato, as coisas não vão andando. Então a gente precisa de motivos, de indicadores, pois isso está acontecendo, é legal quando os alunos vão lá, fazem isso, ou quando alguém sabe atuar da maneira correta, quais os benefícios que isso trouxe para o serviço. Então é isso que a gente está tentando fazer. E é nesse caso da violência contra a mulher que você fez a tua especialização, né? Foi. A enfermagem forense, como eu disse, tem subespecialidade. E nessa subespecialidade, como eu já estava no centro de referência, que foi uma das coisas que eu sempre gostei muito de falar, que é de gênero, falar de mulher, eu consegui essa bolsa para fazer essa especialização em abuso sexual, que é um enfermeiro forense que lida com isso. Que coleta evidência, sim, mas que a gente aprendeu muito mais ao lidar com o paciente. E você percebeu na realidade aqui em Petrópolis, na realidade brasileira, que são muitos esses casos de violência contra a mulher e que os números não correspondem à realidade, né? Pouquíssimos são os que chegam aos registros, né? A gente tem um problema muito grande de subnotificação, aonde a gente ainda não chega. Ou onde a gente chega, mas tem medo de falar que aquilo está acontecendo. Então, a gente precisa mudar. Essa é a ideia do protocolo. Uma das ideias, porque eu acredito que agora, com a Associação Brasileira, muitas outras vão surgir, muito mais pesquisa, e daí as pessoas ficam curiosas e começam a fazer algo. Então, essa é uma das ideias que a gente teve de tentar melhorar isso que não está bom. Você considera que há uma lacuna na formação dos profissionais de enfermagem no que se refere à área forense? Você acredita que deveria ser incluída na graduação? Claro. Na verdade, quando até mesmo eu fui fazer pesquisa, normalmente a gente procura um professor de uma linha de pesquisa para ajudar a gente na orientação. E aí não tinha. Aí a professora Miriam, que é a coordenadora do curso de enfermagem, me deu os 2 braços e falou, a gente vai fazer junto. Então, assim, partindo desse princípio, eu vejo que tem uma necessidade muito grande, não só para as pessoas saberem que existem outras especialidades para a gente, especialidades que eles nem imaginavam, assim como eu, mas também porque a gente lida com isso. A gente é a porta de entrada para o serviço de saúde. A gente está lá para fazer a triagem, a gente está lá no posto de saúde, indo nas casas deles, estamos nos hospitais, nós estamos em todos os lugares, nas escolas. Então, por que não? Né? E a gente precisa que alguém fale, poxa, isso existe, ou então dê uma pincelada básica, né? Sejam atentos aos seus pacientes, o que eles falam, o que eles fazem, o ambiente que vivem. Então, eu acho os sinais, né? Os sinais, não percam os sinais. Porque eles já são tão difíceis de aparecerem, são difíceis de identificar também. Mas se a gente deixar passar, né, quem vai notar? Há um campo imenso aí, por ser muito novo, especialmente no Brasil, a ser preenchido, né? Há uma carência de profissionais nesse setor, né? Tem a carência do profissional, mas também tem essa barreira das pessoas aceitarem, poxa, esse profissional veio para somar. Então, são 2, assim,
nuances que a gente está lutando. Acredito que eu, as outras pessoas que fizeram o curso em Aracaju, o Rafael e tudo mais. Porque eu acho que sair daqui é muito fácil. Eu acho que a gente tem que fazer, tem que voltar para cá. Né? Eu quero fazer por onde eu nasci, por onde eu cresci, para minha comunidade. Quero ensinar para as pessoas da faculdade da onde eu me graduei. Eu quero que as pessoas saibam sobre isso. Então, eu acho assim, é bom ir para fora, se capacitar, sim, mas voltar para cá e criar o campo. Faz o campo acontecer, já que ele ainda não existe aqui, né? E traz os benefícios desse atendimento especializado, né? Sim. Como é que é a atuação da Associação Internacional de Enfermagem Forense na disseminação da profissão, da especialização? Então, eles oferecem muitos cursos. Na verdade, a maioria dos cursos são para os associados. E é um pouquinho caro porque é em dólar, né? Mas eles têm preços especiais para as pessoas que são de fora dos Estados Unidos. Depois disso, além desses cursos, eles oferecem palestras online, né? Então, e folders, muitas campanhas que são realizadas. E eles atuam em conjunto com essa questão legal da criação de leis, protocolos, eles auxiliam nisso. Como é que anda a produção de conhecimento científico em enfermagem forense? Então, são mais produzidos os artigos, né? Que no meio acadêmico é o que acaba acontecendo mais, na verdade. Mas também temos livros, foi ano passado, acho que foi ano passado ou esse ano, porque agora tanta coisa aconteceu esse ano que eu fiquei em dúvida. Mas 2 livros em português foram lançados por esse professor Albino Gomes, foi o primeiro na língua. Então já é uma grande coisa, porque se as pessoas não sabem ler em inglês ou em outra língua, fica difícil de ter contato com essa informação. Então temos esse livro, em inglês tem muito material. Então temos essa lacuna no português, que a gente precisa produzir muito mais. Pode começar com o artigo, não tem problema nenhum. A gente tem vídeo também, canais no YouTube, tem filmes que podem explicitar isso melhor, né, porque o visual. Temos, deixa eu ver, tem programas de televisão, EZC em Portugal também, que o professor Albino acaba participando. Então tem bastante coisa. A informação não está contida somente nos artigos, embora seja ali a maior concentração. Portugal está bem mais à frente que a gente, né? Bastante. Lá já está bem mais implementado. Eles implantaram a enfermagem forense replicando o molde que fizeram nos Estados Unidos. O professor Albino teve contato com Virginia e Jamie e elas ajudaram ele a implantar. Lá, obviamente, eles também têm alguns percalços, algumas pedras no caminho, mas sim, eles já têm o protocolo, já têm a atuação e os enfermeiros forenses estão espalhados em especializações super bem conceituadas e em mestrados, como eu disse anteriormente. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Obrigada pela oportunidade. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.